Pegue a palavra de Deus, abra no livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16. E as pessoas gostam muito quando a gente fala Gênesis, capítulo tal, porque todo mundo acha rapidinho. Gênesis, capítulo 1, versículo 16, está escrito: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Amém? A palavra está dando aqui a autoria de tudo que existe a Deus. Deus é o Criador. Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vê, a palavra está dizendo, foi Ele que fez, Ele que criou. E eu quero reler o versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Legal, né? Coisa impressionante, hein? É interessante também que o versículo 17 diz: E Deus os pôs na expansão dos céus. A ciência hoje confirma, e é fácil você também confirmar essa informação, de que o universo continua em expansão, continua se expandindo. Ninguém consegue visualizar o fim do universo. Ele continua em expansão. Foi Deus que colocou na expansão dos céus. Agora eu leio mais uma vez o versículo 16, e eu vou pedir para quem estiver assistindo pela TV, olha, se você não acredita que Deus criou todas as coisas, eu respeito a sua opinião, mas eu peço gentilmente que você não mude de canal e continue assistindo. Eu gostaria muito que você também abrisse essa janela para o teu conhecimento, tá bom? Assim como nós abrimos a nossa mente para a ciência também. Hoje em dia, quem acredita que Deus criou os céus e a terra é até ridicularizado como criacionista, como se esta pessoa fosse ingênua, infantil, que acredita em bobagens e lendas. Eu, por exemplo, acredito que Deus criou tudo, mas a pessoa que não crê, fala, esse é um fundamentalista, esse é um fanático. Não, eu peço a você que está assistindo pela TV, que não me rotule dessa maneira. Quero que você ouça também, escute com atenção e depois você tira as suas conclusões, se você quer continuar sendo ateu ou não. Se você quer continuar com a sua convicção pessoal de que tudo é obra do acaso, né? Tudo bem, você continue. Mas peço que primeiro você ouça esta mensagem, tá bom? Então, escute com atenção, e eu vou pedir que cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repita em seguida. Vamos lá. E fez Deus, bem alto, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Vou pedir para o pastor Fernando Paulo me fazer uma pesquisa aí no Google, a informação mais atualizada possível, para termos uma ideia de quantas estrelas há no universo que a ciência conseguiu calcular. É lógico que não deve ser um número perfeito, porque o universo continua em expansão, mas até onde a ciência sabe,
quantos bilhões de estrelas já foram calculadas. Então, eu creio nessa palavra. Respeito se você não crê. Se você achar que é tudo obra do acaso, eu peço que você continue até assistindo para depois ver se mantém essa opinião. Mas você que crê que Deus fez todas as coisas, que Deus é o autor único de tudo isso, você que crê, eu peço que dê a Ele a melhor salva de palmas de toda a sua vida. E eu louvo a Deus porque você está aplaudindo, porque você crê. E Ele é digno de receber estas palmas, porque você também é criatura dEle. Então aplaude e glorifica mais ainda. A gente não vê Deus, a gente crê que Ele existe. Então aplauda o teu Deus. Levante os olhos aos céus e aplauda mais ainda. E glorifique, abra a tua boca para dar glórias a Deus. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua aplaudindo, continua glorificando. Pai bendito, muitos ateus também estão te dando glórias, porque no fundo acredita no Senhor. Mas se não crer também, fala com essa pessoa. Vem agora com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Obrigado, pastor Fernando Paulo. Ele me deu aqui a informação de quantas estrelas tem no universo. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia, hein? A nossa Via Láctea. As galáxias possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. E as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Isto resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. E quem informa isso é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o INPE. Meu Deus, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E a gente aqui, né, pastor? A gente desse tamanho, nós somos um piolho no planeta Terra, um piolho no universo. Nós somos um micróbiozinho no universo. E Deus se importa com a gente? Que coisa linda. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos aplaudir mais o nosso Deus. Bom, a palavra declara que Ele é o autor de todas as coisas. E nós cremos nisso. E o princípio do livro de Gênesis já é enfático em dar a autoria de tudo. Porque diz assim, no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. No princípio. Então, logo de cara, o primeiro versículo, ele não enrola não, ele já diz, Deus é o autor de tudo. E quando você vai para o Novo Testamento, essa frase se repete de maneira objetiva, para dar a autoria e mostrar o autor, porque o Velho Testamento diz que Deus é o autor, mas não mostra o autor. O Novo Testamento confirma a mesma informação, mas mostra o autor, porque lá está escrito assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então o Novo Testamento já vai mostrar o autor. Quando a gente pega a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, e veja que interessante. Eu li para vocês Gênesis 1,16. E não por coincidência, a carta aos Colossenses também, depois de numerados os capítulos e os versículos, fala no capítulo 1, 1,16.
Então vai lá, Colossenses 1,16. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Porque a gente só vê aquilo que é visível e acredita só naquilo que pode ver, mas existe também um mundo espiritual e foi Ele também que criou as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós cremos nisso, não é? E pregamos isso. Mas será que somente pessoas ingênuas, infantis, sem cultura, obscuras, fanáticas, fundamentalistas, como são os rotulados, será que somente pessoas assim, que não são cientistas, acreditam, entre aspas, nessa baboseira? As pessoas pensam que sim, especialmente os intelectuais. Fala, isso é coisa de gente ignorante, gente atrasada, gente que não sabe de nada. Mas eu tenho uma entrevista que foi dada pelo físico Stephen Hawking, que é considerado, depois de Einstein, a mente mais brilhante que já existiu. E eu tenho trechos dessa entrevista. O Stephen Hawking morreu, mas ele deixou um legado muito grande. E nessa entrevista, que foi dada para a revista Veja, ele disse o seguinte, escute o cientista, hein? O cérebro mais brilhante depois do Einstein. Ou talvez até melhor do que o Einstein. Eles rivalizavam no QI. Coisa impressionante. Ele disse o seguinte: ou encontramos explicações científicas para certos mistérios da criação do universo, ou teremos de aceitar que tudo foi feito por alguém, com o objetivo claro de abrigar a vida humana. E esta é uma frase, uma entrevista que nos deixa até pasmos, porque aquele que é considerado um cérebro muito brilhante do nosso século está dizendo, se nós não encontrarmos explicações científicas para a criação do universo, vamos ter que aceitar que alguém criou tudo isso para abrigar a vida humana. E antes dele, olha o que o Einstein, cujo cérebro, depois que ele morreu, foi retirado e colocado numa redoma, e está conservado até hoje, porque querem estudar o cérebro de Einstein. E o Einstein disse o seguinte quando era vivo: vemos um universo maravilhosamente organizado. E nossa mente limitada não consegue entender a força misteriosa que move a constelação. O Einstein dizendo a nossa mente é limitada. Eu vou pedir para você que não acredita que alguém criou tudo isso, e eu creio que é Deus, não é? Eu vou pedir para você, na Wikipédia, digitar a palavra universo. E leia apenas esse artigo, universo, na Wikipédia. E se a pessoa que está me assistindo abrir a Wikipédia no artigo universo, ler tudo do começo até o fim e entender tudo que está escrito ali, então você realmente é um gênio. Porque a gente lê, e eu não sou um cara burro, eu tenho estudos, sou considerado até uma pessoa inteligente, por quem não me conhece muito bem, não sabe que eu sou tão burro, né? Mas tem gente que acha que eu sou inteligente, e eu confesso que eu li tudo aquilo e não consegui entender nada. Então, se a gente não consegue entender nenhuma explicação que está no papel, como é que podemos, com a nossa mente limitada, querer dizer que tudo isso é obra do acaso? Voltando para a entrevista que o Stephen Hawking deu antes de morrer, ele disse o seguinte, escute, porque nós temos aqui só o nosso sistema solar, preste atenção nisso.
Eu estou mostrando para você só o sistema solar. O grande luminar, que é o Sol, está ali, não é? Aí, mais próximo do Sol está o planeta Mercúrio. Depois vem o planeta Vênus. Depois vem o planeta Terra, que é onde nós estamos aqui agora. Você está lá, ó. Você está lá, em algum lugar daquela bolinha, você está lá. Depois vem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Não é? Olha o que o Stephen Hawking falou, o físico mais brilhante desde Einstein. Diz assim: a Terra é o terceiro planeta do sistema solar. Se fosse o primeiro ou o segundo, ó, se a Terra estivesse ali no lugar de Mercúrio e Vênus, tá vendo? Se fosse o primeiro ou o segundo, seria quente demais e toda a água se evaporaria. Se fosse o quarto, o quinto, o sexto, não é? Se fosse ali a Terra no lugar de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, ou o nono, aqui diz o texto. Sua superfície seria tão gelada que não haveria água em forma líquida. O tamanho e a massa da Terra também foram calibrados pela natureza, ele chama de natureza, para sustentar a vida. Está vendo o tamanho do nosso planeta em relação aos outros? Esse tamanho, o físico está dizendo, ele foi calibrado, calculado com exatidão para sustentar a vida. Se a Terra, se aquele planeta fosse um pouquinho menor, aqui diz, um pouco menos de massa e não haveria força gravitacional para manter uma atmosfera. Ó, se a Terra, se esse planetinha azul fosse só um pouquinho menor, não conseguiria segurar a atmosfera, o oxigênio e todos os gases que estão em nossa volta. Continuando, o texto diz assim: um pouco mais de massa, quer dizer, se a Terra fosse um pouquinho maior, vamos supor, o tamanho de Urano vai, que é pouca coisa maior, né? Urano é pouca coisa maior que a Terra. Se fosse um pouco maior, um pouco mais de massa, olha o que diz. O núcleo provocaria oscilações gravitacionais capazes de transformar o clima em um inferno. O mais espantoso, se a súbita expansão que se seguiu ao Big Bang na criação do universo, e aqui ele menciona o Big Bang, e nós não somos contra o Big Bang, escutem bem, porque Deus pegou uma bola do tamanho da mão e ele concentrou ali tanta pressão até que explodisse. Escute, o maior cientista que existe é Deus. A maior mente, a mente mais brilhante que existe é a mente de Deus. Então diz aqui a entrevista com Stephen Hawking. O mais espantoso, se a súbita expansão, e o universo está se expandindo até agora, se a súbita expansão que se seguiu ao Big Bang na criação do universo tivesse se atrasado em uma fração de trilionésimo de segundo, as galáxias e os planetas teriam sido atraídos para o núcleo cósmico e destruídos. Minha gente, quanto que é um segundo? Ok, o físico está dizendo, se a explosão que aconteceu no Big Bang tivesse atrasado um trilionésimo de segundo, pegue um segundo, e divida por 1 trilhão de vezes. Não sabemos nem medir isso. Dividir 1 segundo por 1 trilhão de vezes? Que medida seria essa? Mas se tivesse atrasado só isso, atrairia tudo, todas as galáxias, como se fosse um buraco negro. Tudo seria assim consumido como se estivesse escoando por um ralo. Impressionante, escute.
se a expansão tivesse se adiantado a mesma fração de tempo, escute, se ao invés de atrasar 1/1.000.000 de segundo, tivesse a explosão adiantado só 1/1.000.000 de segundo. O que é 1/1.000.000 de segundo? Acho que nem o pessoal da Fórmula 1 sabe. Hein? Se tivesse adiantado só 1/1.000.000 de segundo, meu Deus do céu, o universo teria se evaporado na forma de uma nuvem de partículas geladas. Tudo bem, você quer acreditar que é obra do acaso? Quem calculou esse 1/1.000.000 de segundo? Quem fez tudo isso? E nós estamos falando só aqui, do universo e especialmente do sistema solar, que é o nosso sistema, é onde nós estamos vivendo. Nós estamos aqui. Muita gente fica olhando, não, isso é obra do acaso. O universo tem mais de 14 bilhões e meio de anos de idade. Você vê como Deus é antigo, não? Porque antes de criar tudo, ele já existia. Ele já era Deus. A gente não consegue nem imaginar esse tempo, não é? A existência, a pré-existência e a eternidade. A gente não consegue nem sequer imaginar tudo isso. A nossa mente é limitada, como disse aqui o cientista. Mas teve um astrônomo chamado Braille. Ele, apesar de ser um cientista, acreditava muito em Deus. E ele tinha também outros colegas astrônomos que não acreditavam em Deus e diziam que tudo era obra do acaso. E o Braille tinha na casa dele um laboratório de física e também tinha telescópios. Ele ficava maravilhado observando o universo e cada dia mais ele dizia, não, isso não é obra do acaso, isso alguém criou, alguém fez, não é possível, é muito perfeito o movimento, enfim, tudo que acontece é perfeito demais, isso está bem organizado, meticulosamente organizado, só pode ter sido Deus que criou isso. E quando ele compartilhava a sua opinião com os cientistas, os outros astrônomos, que não acreditavam em Deus, eles riam. Eles diziam, Braille, você é um ignorante, você não é um cientista, você é um religioso, você acredita em lendas. Não, mas só pode ter sido Deus que criou tudo isso. Ô Braille, você nem parece um dos nossos. Abandone essas ideias criacionistas. Tudo isso aconteceu e vem acontecendo e vai continuar acontecendo por acaso. Sem a mão de ninguém, não. Ninguém fez isso, é impossível alguém ter feito isso. E o Braille continuava com a sua convicção de que Deus tinha criado tudo. Era um cientista fervoroso. Mas escarneciam e zombavam dele. Ele tinha um colega, cientista também, o mais chegado, o mais amigo que frequentava a sua casa. E o Braille era muito ridicularizado por esse amigo cientista também. Aí o Braille, em casa, sozinho, teve uma ideia. Ele pegou peças, bolas, e foi copiando as dimensões do nosso sistema solar. E como ele era um cientista, calculou direitinho o formato, o tamanho, as distâncias, e ele fez uma réplica diminuta do nosso sistema solar. E montou tudo isso lá na sua casa, num espaço mais ou menos grande, e ele ligava na tomada, e quando apertava o botão, tudo começava a girar em torno do Sol, com precisão matemática. Uma coisa linda mesmo. Quando o Braille terminou essa réplica do nosso sistema solar, ele chamou o amigo cientista que zombava dele para fazer uma visita. Ele telefonou e falou assim, vem cá, vem correndo, porque
Aconteceu um negócio na minha casa, eu quero que você veja. Quero que você venha ver aqui o que apareceu na minha casa. Aí esse amigo cientista foi lá. E o que foi, Braille? O que foi que aconteceu? Rapaz, surgiu um negócio aqui no meu laboratório. E eu queria que você visse, que coisa espantosa. E o Braille tinha deixado o planetário dele, o sistema solar dele funcionando, né? Ligado. Aí quando esse astrônomo abriu a porta e viu aquilo, falou: Braille, que maravilha! E tudo funcionando, girando em torno da réplica do Sol, os planetas, né? Com os arames que ele tinha colocado, os anéis, as engrenagens, tudo girando perfeitamente e no compasso real. Tudo calculado meticulosamente pelo Braille. Esse amigo astrônomo: que coisa linda, Braille, que coisa linda! Quem foi que fez? Aí o Braille: não sei. Eu levantei hoje de manhã, abri a porta do meu laboratório e esse negócio estava aqui dentro funcionando. Aí o amigo: Braille, você está achando que eu sou algum idiota? Fala, foi você que fez, né? O Braille: não. Estou falando a verdade, não fui eu que fiz, não. Eu entrei aqui hoje, entrei e me deparei com isso, funcionando direitinho. Ô Braille, você tá abusando da minha inteligência, né? Fala, Braille, foi você que fez ou foi outra pessoa? Fala, Braille, não fui eu que fiz e não sei, isso apareceu aqui, eu estou espantado. Ô Braille, você acha que eu sou imbecil, né? Foi você sim que fez, Braille. Foi você que fez, Braille. Aí o Braille falou: eu fiz aqui um engenho mecânico que precisa ligar na eletricidade, que funciona com engrenagens, que precisa de arames, fios, anéis e muitos dispositivos e peças. E é uma coisa tão diminuta, é uma coisa tão pequena aqui, cabe dentro da minha sala. E você está maravilhado com essa engenhoca e tem certeza que alguém fez? Eu fiz sim, fui eu que fiz. Eu sabia, né, Braille? Então, se você está maravilhado com uma coisa tão pequena, como é que você pode achar que todas essas maravilhas surgiram por acaso e que não foi o nosso Deus que criou? Como é que você pode achar que tudo surgiu do nada, que tudo foi sem querer? Aí esse astrônomo falou: Braille, você me convenceu. A partir de agora, vou começar a pensar de maneira diferente. Então, preste atenção. Você achar que tudo isso se formou de partículas, e na verdade foram partículas sim, mas sem nenhuma inteligência por detrás disso, você achar que tudo foi se agrupando e sendo calculado por acaso, pelo caos, seria a mesma coisa que eu pegar agora uma bola do tamanho da minha mão, enchê-la com letras do alfabeto, o alfabeto ocidental, o alfabeto chinês, o alfabeto japonês, o alfabeto árabe, juntar todos os alfabetos aqui da terra, francês, italiano, juntar tudo aqui numa bola, apertar bem, até explodir, puf! E daqui 14 bilhões e meio de anos surgirem dicionários em português, em inglês,
francês, grego, hebraico, árabe, italiano e todos os idiomas da terra, e totalmente organizados de A a Z e com definições de substantivos, adjetivos, verbos e pronomes. Seria a mesma coisa imaginar que um monte de letras espalhadas ao acaso daria origem a dicionários organizados. A palavra de Deus diz que o autor inteligente de tudo isso é Deus. Então, desculpe se tem alguém ateu aqui no nosso auditório, ou assistindo pela TV, ou ouvindo pela rádio. Desculpe, mas o ateu que é o negacionista. Porque o ateu não apenas não acredita em Deus, ele nega que Deus existe. Nós não somos negacionistas, nós somos afirmativos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele e permanecem por causa dEle. Se você quer continuar acreditando que tudo é obra do caos, eu lamento no dia em que você for partir desta terra. Porque é muito triste ao ateu estar com câncer, estar com uma doença terminal ou em grande sofrimento e não poder olhar para o céu e dizer: Deus me socorre, Deus me cura. Deve ser muito triste ainda e trágico o ateu partir para o outro lado e confirmar de maneira bem atrasada, de maneira muito tardia, que estava totalmente enganado e que terá que prestar contas para Deus. Porque nós temos um Deus moral, nós não temos um Deus imoral, nós não temos um Deus libertino. Quando você lê todo o Antigo Testamento, Deus ele prima pelas coisas corretas, pelas coisas certas. E quando nós entramos no Novo Testamento, quando o autor é revelado, o verbo é revelado e o verbo se faz carne, nós vemos que ele traz ensinamentos morais e espirituais que devem balizar a vida da humanidade aqui na terra. E que um dia nós teremos que nos apresentar diante dele. Creia ou não, o teu espírito veio de Deus e vai voltar para Deus, e você vai ter que dar contas para Deus de tudo que você fez aqui nesse planeta e durante essa vida. Haverá um dia, sim, em que todos serão reunidos diante dele. E o nosso objetivo, e eu não vou dizer nem nosso, eu vou dizer o objetivo de Deus. O objetivo de Deus foi trazer a revelação para a humanidade, para salvá-la. Deus trouxe a sua palavra, a revelou inteiramente a Moisés no Monte Sinai, e depois, vendo que a humanidade não aprendia, não assimilava e a palavra não se espalhava, ele veio e trouxe pessoalmente a palavra, e ele mesmo é o verbo, ele mesmo é a palavra. E ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não criou tudo isso daqui e foi embora e a humanidade que se vire, cada um que tome conta da sua própria vida. Não! Deus continua observando, agindo muitas e muitas vezes à distância, porque a pessoa não permite a aproximação dele. A pessoa não quer a aproximação de Deus. Porque a partir do momento que ela se apresenta diante desse Deus, ela é confrontada com a sua miséria humana, com o seu pecado, com seus vícios, com seus maus pensamentos. A pessoa é confrontada com uma cobrança moral e espiritual. E até uma criança sabe disso. Até uma criancinha crê em Deus. Até os indígenas creem em Deus. Até os povos mais primitivos creem em Deus. O que é isso? Porque todo mundo sabe que nós somos fruto não do acaso, mas a criatividade amorosa de Deus.
E Deus não apenas nos criou, Ele quer nos salvar. E para isso Ele trouxe inclusive a sua própria existência para a terra, para morrer em favor dos pecadores. A carta a Timóteo diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem, inclusive os ateus, e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos. Jesus não disse: eu vou morrer só por quem acredita em mim. Ele morreu por todos, inclusive pelos ateus e pelos escarnecedores também. E o seu amor pelos pecadores é tão grande que mesmo ali, agonizando na cruz, Ele não quis vingança, não pregou o ódio. Agonizando na cruz, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Ele deseja salvar, Ele deseja o perdão. Você pode ter sido o maior blasfemador que já existiu, a maior blasfemadora que já pisou nesse mundo. Mesmo assim, Deus te ama. Mesmo assim, Ele quer te salvar. Ele diz: toda palavra que disserem contra o Filho do Homem será perdoada. E essa geração nossa diz cada coisa de Jesus, não? Eu fico indignado. Falam que Jesus era amante da Maria Madalena, que Jesus era homossexual. Falam um monte de coisa dele. Falam tanta coisa dele. Humilham Jesus. Ele falou: tudo bem. Toda palavra que disserem contra mim será perdoada. Só tem um pecado que Jesus disse: não vai ter perdão nem agora, nem na vida futura, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele não aceita a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem está hoje na terra aqui é o Espírito Santo. Jesus subiu aos céus depois de ressuscitado, e se você não acredita que Ele ressuscitou, um dia você verá com seus próprios olhos, porque está escrito: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Você não acredita no juízo final? Você vai comparecer lá. Já está marcado o dia em que você estará lá. Não importa em que época você morra, em que ano você morra, já está marcado que você irá comparecer lá. Você pode hoje estar desprezando essa oportunidade, mas o que Deus quer com esta palavra? Te salvar. Ele só quer isso, te salvar. Ele fez todos os sacrifícios para te salvar. Ele mesmo se sacrificou para te salvar. Existe vida sim fora da terra, mas não em outro planeta. Existe vida lá na glória. Lá tem a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a cidade eterna. Lá só entrarão aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, acreditar em Jesus é fundamental para quem quiser ir para o céu. Porque você não irá para o céu porque é bonzinho, ou porque fez muita caridade, ou porque acenderam muita vela pela tua alma. Você não irá para o céu por causa disso. Você irá para o céu se o teu nome for escrito no livro da vida do Cordeiro. E o teu nome só será escrito no livro da vida se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aquele que criou todas as coisas e te criou também, não criou apenas o teu corpo físico, Ele também criou a tua alma e o teu espírito. Até aquilo que você não vê em você mesmo, em você mesma, foi Ele que criou.
E Ele quer te salvar por completo se você entregar para Ele por completo corpo, alma e espírito. Se entregar inteiramente a Ele, acreditar nele e recebê-lo desta maneira. Sabe, quando Ele estava aqui na terra, antes de abraçar a cruz, Ele fez uma oração lá no Getsemane. Ele estava com o rosto, o ombro, o peito já banhado de sangue. Jesus fez uma oração ao Pai dizendo: Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer aqui na terra, e a tua obra é esta, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Se você quiser ir para o céu, tem que entregar a vida para Jesus. Tem que recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E Ele tem poder de salvar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Vamos ficar todos de pé. Qual o objetivo de Deus? Ele criou esse planeta para abrigar a vida humana e a vida de um modo geral. Mas é para este planeta que Ele quer a tua vida? Se fosse só para este planeta, então não haveria necessidade alguma de Ele dizer antes de partir: eu vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Ele criou tudo isso daqui para abrigar a vida? Sim, a vida. Mas Ele tem um outro lugar criado para abrigar a vida eterna. E é para esse lugar eterno que Ele quer que você vá. E Ele vai voltar para buscar aqueles que acreditam nele e creem na vida futura. E o que é maravilhoso, se você entregar a vida para Jesus agora, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando chegar o dia do juízo final, ao qual todos nós e toda a humanidade irá comparecer, eu estarei lá e você também. A palavra diz que se abrirão os livros das obras. A vida está lá. Mas seria tão bom se anotassem no livro das obras que hoje você ouviu a palavra e resolveu receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você hoje entregar a vida para Jesus, será aberto o livro da vida. E o teu nome é anotado no livro da vida. E a palavra diz que todo nome que foi achado no livro da vida não entrou em condenação e nem em juízo. Pastor João Ribe, eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. O que eu faço? Fácil. Receba Jesus. Assim fácil. Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem quer entregar a vida para Jesus? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto. Olha, graças a Deus, que bom que você ergueu a mão. Vem aqui para frente, por favor. Vem para cá. Vem para cá e vamos aplaudir ao nome de Jesus. O livro da vida vai ser aberto agora. No livro das obras já está sendo anotado que hoje você está entregando a vida para Jesus. E a confirmação vai estar escrita no livro da vida. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Isso, vem para cá, vem para cá. Você sabe, vem, pode vir, não tenha medo não. Não fica tímido não, vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. O pessoal vai chegando assim, né?
vai chegando com timidez, mas Deus diz: vem para cá, eu te amo, eu vou escrever o teu nome no livro da vida, fica comigo. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que estão titubeando, vacilando. Pastor Joíbe, ultimamente eu não sei o que está acontecendo comigo, eu ando dando muitas mancadas, eu queria me consertar com Deus, pedir perdão a Ele, eu queria, sabe, arrumar a minha vida espiritual, eu queria ter mais fé em Deus, eu queria andar mais próximo do Senhor. Eu sinto necessidade de mais proximidade, eu quero chegar mais perto de Deus, quero sentir mais a sua presença, quero sentir o perfume de Cristo, eu quero sentir o seu amor, o seu aconchego, o seu abraço. Eu me sinto frio, fria, eu quero me aproximar mais de Deus. Então vem aqui para frente, porque é uma boa coisa que você está querendo, porque nós precisamos desse calor espiritual para perseverar até o fim. Isso, vem. E se tem filhos pródigos e filhas pródigas, vem também. Pastor Joíbe, me afastei, me desviei, agora eu quero voltar. Então vem para cá. Isso, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem para cá. Você sabe, a operação do erro hoje no mundo está sendo muito elevada. De uma maneira violenta, o espírito do erro, o espírito do anticristo, o espírito de Satanás está atuando no planeta, como nunca. E quanto mais se aproxima aquele dia, mais o inimigo atua. Ele tem como objetivo matar, roubar e destruir. E ele quer matar, roubar e destruir. Ele não vai dar trégua, porque ele sabe que tem pouco tempo. E ele sabe que já está condenado. E para Satanás não há arrependimento nem perdão. Por quê, pastor João? Se o diabo se arrependesse, ele não poderia ser restaurado como um anjo de luz? Não. Sabe por quê? Porque quando ele era o querubim ungido para proteger a maldade, e o pecado brotou dentro dele. Você quando erra, é o inimigo aqui, ó, no teu ouvido. O mal vem de fora. Você quando peca, cai na tentação como Eva. A Eva caiu, porque o mal veio de fora. O mal ficou ali no ouvido dela, não é? Mas Satanás não. O mal brotou dentro dele. O pecado brotou dentro dele. Não tem como, ele é pecado. Satanás é o próprio pecado. Ele é o autor do pecado, ele é o autor da morte. Infelizmente é isso. Mas Jesus é o autor da vida. E ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Ele é totalmente oposto a esse espírito de erro que está no planeta hoje. Jesus é totalmente oposto disso. Ele é justo, bom, benigno, generoso, amoroso, perdoador. Ele entende, ele se coloca no lugar do pecador. E ele quer mudar a vida de cada pessoa, mesmo que seja a pior vida que existe, ele quer transformar. Ele quer mudar. Esse é o nosso Deus. E ele tem um lugar preparado para você. E eu vou ficar muito feliz de você ser meu vizinho. Vamos nos encontrar muito e vamos ter tempo, viu? Porque se esse universo aqui atual que nós estamos tem 14 bilhões e meio de anos, eu daqui 14 bilhões e meio de anos vou continuar salvo. E você também. Nós vamos ter muito tempo, muito tempo, muito tempo, toda a eternidade. Muito tempo. Amém? Então, falta só um pouquinho, minha gente. Para que desviar? Para que cair? Para que ir para o mundo? Aproveitar o que aí fora, hein? Fala para mim o que dá para aproveitar aí de fora. Não, fala sério.
tem nada para você aproveitar lá fora. E a partir do momento que você entra no reino de Deus, o reino das trevas e o reino dos homens não presta mais para você. Ó, se você se desviar, você não presta mais para o mundo. Você vai afundar feito o filho pródigo afundou até chegar no chiqueiro dos porcos. Você não presta mais para o mundo. A partir do momento que o teu nome é escrito no livro da vida e você se desvia e vai para o mundo não serve mais para você. Você não vai se conformar. Então você que está voltando para Jesus hoje, parabéns. Você que está voltando para a igreja hoje, parabéns. Tem que perseverar até o fim, viu? Não apenas um tempo, perseverar até o fim. Mas é tão pouco tempo que falta. É tão pouco tempo. E eu digo isso para mim também, eu me consolo com isso. Falta pouquíssimo tempo, tanto para eu morrer, como para Jesus voltar. Eu só preciso perseverar até o fim. Falta pouquíssimo tempo. Alguns meses, anos, décadas, mas é isso na eternidade. Não é nada na eternidade. É um tempinho de nada. Amém? A nossa decisão é ficar firmes até o fim. Amém? É para isso que Ele quer que você fique com Ele. E Ele vai te ajudar, como Ele me ajuda também. Ele me ajuda em tudo, Ele vai te ajudar em tudo. Viu? O inimigo não terá mais poder sobre o teu corpo mortal. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida a partir do momento que você é de Cristo. Porque quem é de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não pode mais te tocar. Amém? Quero falar com você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com/Joinribe, ou pelo podcast Joinribe. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor? Faça isso, você que está à distância. Faça isso agora. Se possível, se ajoelhe ao lado do teu televisor, do teu rádio, do teu computador. E se não for possível se ajoelhar porque você está em trânsito, mas quer entregar a vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, então coloque a mão sobre o teu peito e eu vou convidar você que veio para frente para se ajoelhar comigo. Coloque aqui a mão sobre o teu peito, na altura do coração. Quem não pode se ajoelhar não tem problema, viu? Está valendo do mesmo jeito, tá? Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Quem está à distância entregando a vida para Jesus, ore também, meu Deus e meu Pai. Eu creio que o Senhor criou os céus e a terra, e mais do que isso, me criou também como corpo, alma e espírito. Eu fui criado à tua semelhança. Eu também sou uma trindade, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Me salva agora, Senhor, de maneira completa, porque além do meu arrependimento, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Continua assim, Espírito, eu e toda a igreja vamos orar por você. Igreja, estenda as mãos aqui na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Vamos orar por elas. Vamos interceder por elas. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nesse momento eu oro ao Senhor por cada vida que está de joelhos aqui diante do altar, e para aqueles que não puderam se ajoelhar também, mas estão diante do altar se entregando ao Senhor. Oro também por aqueles que estão à distância, se entregando e voltando para o Senhor. Eu oro por cada pessoa que crê em Ti e quer Te servir até o último suspiro, até o último segundo, até o último trilionésimo de segundo. Nós queremos até o fim, Senhor, Te servir, estar na Tua presença. E para isso precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos que o Senhor venha sobre nós para nos dar força, virtude e poder, para perseverarmos até o fim.
Ajuda-nos, Senhor, porque os dias são maus. As ciladas, as tentações, as armadilhas do diabo estão aí. E o inimigo, com astúcia, procura derrubar aqueles que te amam. Meu Deus, coloca uma blindagem em torno desta pessoa. Coloca o teu escudo protetor para que nenhuma seta inflamada do inimigo entre nesta vida, nesta alma, neste coração, neste espírito. Blinda esta pessoa agora. Cobre esta vida com o sangue de Jesus. Protege e livra de todo mal. Retira tudo que está atrapalhando, os vícios que atrapalham. Meu Deus, retira tudo que está infelicitando a vida desta pessoa. E cuida de cada um de nós, cuida desta pessoa. Guarda, meu Pai, como a menina dos teus olhos. Não deixa nenhuma praga e maldição, nada atingir esta pessoa. Meu Deus da glória, eu quero confirmar sobre cada vida que está orando comigo neste momento, em toda parte, em todo lugar. Eu quero confirmar as tuas bênçãos, a vida transbordante, a vida abundante. Quero que cada pessoa desfrute vida de verdade, a vida que só o Senhor tem para dar. Faz isto, meu Pai. Retira os vícios que atrapalham, os vícios que consomem esta pessoa. Retira dela tudo aquilo que não te agrada e trabalhe nesta vida dia e noite. Trabalhe nesta pessoa o tempo todo, quando ela estiver andando pela rua, ou dentro de um carro, de um veículo, de uma condução, onde ela estiver em casa ou no trabalho. Continue com teu Espírito Santo trabalhando na vida dessa pessoa, para aquele grande dia. Ah, sim, Senhor, aperfeiçoando-a a cada dia, preparando-a para aquele grande dia, o dia em que estaremos definitivamente com o Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.